Colhendo a 8ª Câmara Criminal da Grade Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo desembargador relator, Dr. José Luiz de Moura Faleiros, na pessoa do qual saúdo os demais desembargadores que irão julgar espécie subexame, ilustríssimo procurador de justiça. Excelências, o caso em comento é latente a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Todo o inquérito policial que originou a presente ação penal transcorreu perante a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, bem como a Justiça Federal, tendo inclusive o promotor federal denunciado o ora paciente e essa denúncia tendo sido recebida pelo meritíssimo juízo da subseção judiciária de Divinópolis. Subseção judiciária, obviamente, da Justiça Federal. Pois bem, excelência, mesmo após o recebimento da denúncia pelo juízo federal, o mesmo reconheceu a sua incapacidade, a sua incompetência absoluta para julgar o feito. Senão, vejamos, abre aspas, ante exposto, não se comprovando a ocorrência de qualquer prejuízo à empresa pública Correios, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o presente feito e determino a remessa dos autos ao juízo estadual, juntamente com os autos apensos, vez que os autos acessórios devem acompanhar o principal. Procede-se a remessa dos autos ao juízo da comarca de Luz, com a respectiva baixa no sistema processual. Excelências, resta claro, como só um dia de chio, que fora reconhecido não foi a incompetência relativa, mas sim a incompetência absoluta do meritíssimo juízo federal para julgar o presente feito. Tal situação, sem sombra de dúvidas, nos trilha ao artigo 567 do Código Penal, o qual eu irei fazer remissão aqui também, tendo em vista a pertinência, ante o caso. Artigo 567 do Código de Processo Penal. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Pois bem, excelências, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente foi proferida pelo meritíssimo juízo federal. Quando esse processo chegou na comarca de Luz, a meritíssima juíza tão somente ratificou a decisão, mas ela não adentrou em qualquer elemento. Ela preferiu uma decisão, após pedido de revogação de prisão confeccionado por essa defesa técnica, ela tão somente ratificou a decisão de maneira genérica. E eu peço a devida vênia para fazer a leitura de trechos dessa decisão. Abre aspas, desta forma, tenho que, ao menos, neste momento, é importante permanecer sacrificando o direito individual do flagranteado, paciente, em favor do interesse da garantia da ordem pública. E entre os interesses individuais, o interesse público deve prevalecer o último. Ademais, não se verifica constrangimento legal na segregação cautelar do requerente Alan Fernandes de Macedo, pois os pressupostos autorizadores encontram-se mais do que presentes e comprovados nos autos diante da certeza de existência do crime e veementes indícios de autoria de crime, de ameaça e descumprimento das medidas protetivas. Excelência, crimes de ameaça e descumprimento das medidas protetivas? Eu estou tratando aqui de artigo 157. A denúncia imputada ao ora paciente reza o artigo 157, traduzo os artigos 157. Eu tenho uma decisão que vem me falar autorias de crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Eu não posso dizer que isso ratificou a decisão proferida pelo meritíssimo juízo federal. Sequer foram analisados os autos processuais antes de manter a segregação cautelar do ora paciente, em latente afronta ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todas as decisões dos poderes judiciários devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. E neste viés, a Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime, inovou também, tanto no artigo 312, parágrafo 2º, quanto no artigo 315, o qual peço a devida vênia para fazer a leitura. Artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Conforme salientado, excelências, a meritíssima juíza da comarca de Luz não adentrou em qualquer matéria. Ela fez uma mera ratificação
da decisão proferida por um juízo que se declarou incompetente para o feito. Uma incompetência absoluta. Eu não estou tratando aqui de uma incompetência relativa, mas absoluta. E conforme dito em linhas atrás, aplica-se, no caso em comento, sem menor sombra de dúvidas, o artigo 567. A R-decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, ela carece de nulidade. Deveria a meritíssima juíza ACO da comarca de Luz, onde agora se tramita o processo, ter adentrado nas questões que sejam a custódia cautelar, a segregação do ora paciente, mas não fez. De maneira genérica, ratificou isso porque a defesa técnica apresentou pedido de revogação de prisão. E a meritíssima juíza tão somente ratificou a R-decisão proferida pelo juízo que se declarou incompetente. Passando adiante, excelência, o artigo 315 também reza no seguinte viés. Peço vênia para fazer a leitura. A R-decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Desculpe, excelência. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação de prisão preventiva ou de qualquer outra cautela, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Excelências, não é válido meramente ratificar uma R-decisão de um juízo que se declarou incompetente para julgar o feito. Tal situação fere de morte o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica. Nós estamos, meu cliente, nós não, o paciente se encontra à mercê de uma R-decisão que sequer validade jurídica possui mais. Não há que se falar em mera ratificação do ato processual. Deveria a meritíssima juíza ACO da comarca de Luz ter proferido uma nova decisão, aclarando e consubstanciando todos os seus argumentos para que tivesse validade jurídica a R-decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. No trabalho, excelências, me chamou muita atenção a peça acusatória do ilustre parquê já estadual da comarca de Luz, tendo em vista que ele traz, inclusive, indícios de organização criminosa. Ora, excelência, se é organização criminosa, se a imputação que está recaindo sobre o ora paciente recai sobre todos os outros demais, por que fora requerido tão somente a prisão em desfavor do ora paciente? Onde se encontra amparado e onde se aguarita para tal decisão tão arbitrária? Onde se encontra o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, o princípio da paridade entre as partes? Nós temos um processo completamente viciado em todos os specs. Nós temos um processo que fere de morte o devido processo legal, onde atos foram produzidos na fase inquisitiva, sem que a defesa técnica tivesse qualquer intimação para que pudesse comparecer aos atos, uma decisão que decretou a prisão preventiva na fase ainda inquisitiva, tão somente ratificada pelo meritíssimo juízo após a defesa técnica ter apresentado pedido de revogação de prisão já na comarca de Luz. Então, excelências, tendo em vista o ora paciente ter emprego fixo, ter endereço fixo, ser primário, diferente do que alega o douto procurador de justiça, requer seja concedido ao ora paciente a presente ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de alvará de soltura, tudo por motivos de legítima justiça. Requer ainda que ela seja pertinente ao caso em apreço, sejam aplicadas medidas diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 319 do Código de Processo Penal. Muito obrigado.